Estamos ao vivo? Começou? Aqui. Ok. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para transmitir para vocês uma informação muito importante que tem a ver com a assinatura de um decreto-lei ontem, né, dia 22 de junho, onde o presidente Trump, na verdade, ele acrescentou algumas categorias de visto de trabalho, como J1, H2B, H1B, L1A, L1B, na suspensão de emissão desses privilégios para a vinda aqui para os Estados Unidos. E isto veio já desde 22 de abril, quando foi assinado o primeiro decreto suspendendo a emissão de green cards, que é a residência permanente. E ontem, quando venceu o prazo que ele estipulou anteriormente, o prazo de 60 dias que eles tinham para acrescentar novos vistos, ontem eles assinaram o que a gente chama de amendment, né, um decreto-lei, uma adição ao decreto-lei que já existia, e acrescentou essa suspensão para esses vistos até final do ano, até dezembro. Bom, meu nome é Alexandre Piquet, sou advogado formado aqui nos Estados Unidos, também formado no Brasil, moro aqui há 20 anos e sou sócio fundador da Piquet Law Firm, uma firma de advocacia full service estabelecida no estado da Flórida, com sede aqui na cidade de Miami, onde a gente presta serviços jurídicos nas áreas de direito imobiliário, imigratório, tributário e empresarial. Está aqui comigo o Dr. Mark Moraes, que é o sócio que toca a parte de imigração do escritório. Ele é o head lá do nosso Immigration Practice, né, como a gente diz. E o Mark, ele vai falar um pouco sobre essas mudanças e obviamente, as ramificações disso para o público em geral e principalmente quais são as soluções, ou seja, qual é o caminho agora a se levar caso alguém aí que esteja assistindo estivesse pensando em pleitear um desses vistos ou vir para os Estados Unidos, o que isso significa. Eu queria deixar bem claro que, em relação à capacidade técnica do Dr. Mark, não há dúvidas de que a gente tem hoje na firma o melhor dos melhores. O sócio Dr. Mark Moraes realmente tem um currículo extenso, até não só por ter formado a gente ter formado junto na mesma faculdade, né, e somos da mesma cidade lá do Brasil, Belo Horizonte, mas principalmente porque ele trabalhou quase 10 anos no governo federal. Ele trabalhou na imigração, ou seja, o CBP, né, que a gente fala aquela janelinha quando você chega para fazer ali turismo ou negócios, para dar entrada no país, aquele cara fardado que está ali, aquele oficial. Ele começou ali, depois ele foi para o Texas, trabalhou para o USCIS, né, que é o United States Citizenship and Immigration Services, e depois ele chegou à promotoria do ICE. O ICE é ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement. O promotor do ICE é aquele que vai na frente do juiz para explicar por que tal imigrante ilegal deve ser removido ou não. Então, tem uma ampla experiência e hoje toca toda a parte de imigração do escritório lá da Piquet Law Firm, justamente porque a gente, em meio a tantas reviravoltas, a gente não pode se dar ao luxo de não ter a informação mais correta para o cliente, porque um erro agora pode ser desastroso. Dito isso, eu queria perguntar aqui, Mark, o que foi isso que aconteceu ontem? Fala um pouco aí. A gente falou anteriormente, acabamos de fazer uma live no Instagram, então meio que a gente está repetindo, mas eu acho que a segunda versão vai ser mais descontraída e melhorada. Ótimo. O que aconteceu ontem, né? Muito bom. Primeiramente, obrigado pela apresentação, prazer estar aqui com vocês.
falando sempre de temas imigratórios, que é o que eu gosto muito, e realmente houve uma nova onda de ações executivas do presidente Trump, que vieram acrescentar e adicionar mais tempo à suspensão que ele havia feito em 22 de abril desse ano, na ordem executiva 114, onde naquela data, em 22 de abril, ele tinha suspendido por 60 dias a emissão de vistos para residência permanente, o chamado Green Card. E naquele momento ele não havia interferido com os vistos de não imigrante, né? O que ontem, exatamente ontem, foi o término daqueles 60 dias. Então, naquele momento, a administração federal ela tinha que acabar com a suspensão ou tomar uma nova medida. E que foi o que eles fizeram. Eles acrescentaram mais tempo para a emissão de visto de residência permanente e suspenderam a emissão de alguns vistos de não imigrantes, que as pessoas podem vir trabalhar por algum tempo aqui nos Estados Unidos, até 31 de dezembro desse ano. Caso do H-1B, que o visto para ocupação especial, o visto J, geralmente para as pessoas que vêm como trainee, que vêm fazer um fellowship, que vêm trabalhar, por exemplo, às vezes na Disney, um trabalho sazonal, né, por um período de maior pico comercial para certo segmento e depois retorna para o país. E o visto L, que é o visto de transferência de executivos de uma empresa para uma filial aqui nos Estados Unidos. Então, até 31 de dezembro desse ano, essas pessoas não poderiam receber o visto, mesmo já tendo a petição aprovada. A emissão do visto fica suspensa até 31 de dezembro. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que repetir, né, é falar o fato de que essas decisões elas não foram de cunho político entre Brasil e Estados Unidos, correto? Ou seja, o presidente Donald Trump não está com cisma, nem agora deixou de gostar ou não quer fazer negócio com o Brasil ou com o presidente Jair Bolsonaro. Essa política, esse interesse político entre os dois países não foi o que motivou esses decretos, né? Pegando carona no que você falou anteriormente, existe o decreto que tem cunho político, lógico, tem o decreto que tem cunho econômico, proteger os empregos, como esse, são vistos que na prática acabam tirando ou tomando uma vaga que poderia ser de um americano, e tem aqueles que são de cunho sanitário, que é proibição de viagem de turista, B1, B2, para quem está vindo do Brasil. Essa última tem a ver com o número de casos de contágio do Covid no Brasil, atingiu o segundo lugar do mundo, passou a Inglaterra. O Departamento de Vigilância Sanitária aqui, o Departamento de Estado, simplesmente falou, não queremos que ninguém que tenha passado pelo Brasil, não é nada contra o brasileiro, mas que tenha passado pelo Brasil nos últimos 14 dias, ou seja, você pode ser brasileiro e ficar 14 dias num país que está fora da lista negra e ingressar nos Estados Unidos, ou o contrário, você pode ser um americano que ao passar pelo Brasil também tem que ficar 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos. Então não é nenhum tipo de represália em relação ao passaporte brasileiro ou ao público brasileiro. Da mesma forma que essas suspensões de green card e emissão de visto não tem cunho político em relação ao Brasil. É simplesmente proteger o emprego americano. Você citou a Disney, né? Aquelas pessoas, aquela meninada que trabalha lá na Disney, crachazinho aqui, meu nome é Paula e eu sou lá da Nicarágua, meu nome é João, eu sou do Brasil. Aqueles rapazes, aquele pessoal, normalmente está ali com visto J1, visto H2B, que são esses vistos de trabalhadores sazonais. Esse tipo de emprego é um bom emprego, não quer dizer que a gente chamava antigamente de emprego ruim, de subemprego. Subemprego, é um bom emprego, trabalhar numa mega corporação, só que não tinha americano disponível para isso, porque o americano estava ganhando mais ali, de repente, no restaurante, no hotel, na frente da Disney. Hoje, essa molecada também está na rua, foi mandada embora. Então,
ao coibir essa emissão desses vistos, faz com que uma Disney, que agora está reabrindo, vá buscar esse tipo de trabalhador no mercado americano. É apenas isso, é proteger o emprego primeiro americano. Tanto que as emissões de vistos não imigrantes caíram 90%. Né? Ou seja, essa proibição ela veio... o interessante é o seguinte, não é porque veio a suspensão que agora caiu. Já vinha caindo o número de janeiro para cá, caiu 90% simplesmente porque as empresas pararam de contratar. E agora que a esperança é que elas comecem a contratar, elas então contratem primeiro os americanos e aí depois libera para contratar o estrangeiro, porque o americano já vai estar empregado. Então, essa queda na contratação, ela já estava acontecendo, ou seja, o empregador não estava contratando e, por consequência, não estava gerando um pedido de visto para o USCIS, para a imigração autorizar aquele estrangeiro a vir trabalhar aqui. A outra coisa interessante é que esses vistos que são não imigrantes, eles têm início, meio e fim. Eles são vistos que não é para residência permanente, não é green card. São bastante usados pelos brasileiros, principalmente o visto de transferência de executivo, que é o L1, é de uma empresa no Brasil para uma empresa aqui. O visto H1B, foi o meu primeiro visto, quando eu vim para cá 20 anos atrás, que é você tem um diploma universitário ou 12 anos de experiência de trabalho, e aí tem uma empresa aqui que assina o pedido para você. Esse tipo de processo, o H1B são 65 mil vistos, mais 20 mil da cota estendida. O L1A e o L1E não tem cota, mas é uma quantidade de emissões significativa. O que aconteceu agora afetou, em parte, o empresário que estava com planos de vir para cá imediatamente, mas não evitou que ele iniciar... Proíbe, né? Exatamente, não é um obstáculo para que ele inicie o processo agora. Aí explica eu vou passar para aquela explicação do que é o processo versus a emissão. Quer dizer, a suspensão é em cima da emissão e não de entrar com o processo, correto? Exatamente, Alexandre. Para você chegar na sua vez de receber o visto, você passa primeiro por todo um processo de elegibilidade, onde você vai juntar as provas para aquele visto específico, a documentação, por que você qualifica para aquele visto. Primeiro, essa coleta de documentação, toda a estratégia, colocar a petição inicial com os argumentos para convencimento do julgador. Esse processo dentro de um escritório de advocacia leva aí 90, 120 dias, dependendo do tipo de visto que você está pleiteando. Então a gente já está falando aí de 3, 4 meses só para o processo ser preparado. Depois que o processo é preparado, ele é protocolado na imigração, no Departamento de Segurança Nacional. E cada tipo de visto tem um tempo de processamento que pode levar às vezes 1 ano para ser julgado. Então a gente está falando aí até meados do ano que vem, final do ano que vem, para de repente um visto de residência permanente, como um EB2 ou um EB1, para ele ser dito, olha, o seu caso foi julgado, agora você pode ir até o consulado e receber o visto. A emissão do visto é que está suspensa até 31 de dezembro. Você ainda pode protocolar, você pode enviar o seu pedido para a imigração, para ter ele julgado e, se tudo der certo, ser aprovado. A sua aprovação, ela não tem prazo de validade. Então, você foi aprovado hoje, se você não puder receber o visto hoje, quando acabar a suspensão, você vai poder receber o visto. Então, existe a fase toda de preparo do caso, protocolar o processo perante a imigração, ter o processo julgado, ter sua elegibilidade, falar você é a pessoa qualificada para esse visto aprovada, para sim a parte burocrática, que é a emissão do visto, que ficou suspensa nesse momento. Isso. E lembrando, né, aí a gente já entra um pouco no que a gente faz, quer dizer, conseguir solução para os problemas ou para os obstáculos. Eu canso de falar o seguinte, que o advogado,
a gente não pode esquecer que apesar dos diplomas e do estudo e da pompa, isso e aquilo, a gente é um resolvedor de problema, de terno e gravata. Resumindo é isso. Então, o problema ele existe. Despachante de luxo, assim. A gente precisa pegar o problema e destrinchar e resolver. Se a gente não conseguir dar uma solução para o cliente, a gente não está servindo para o propósito que a gente tanto estudou e buscou como profissão. Então, vamos lá. A gente tem a pandemia, que é um processo, um problemão global. A gente tem aqui o universo Estados Unidos, presidente, decreto, que afeta a imigração, né? Que afeta o estrangeiro que quer vir para cá. E aqui nós estamos falando para o público brasileiro. Então, a gente está falando de um grupo enorme de brasileiros que têm ou que querem estabelecer negócios aqui, vir para cá para morar, trabalhar, investir. Hoje em dia, apesar de tudo, ainda existem muitos caminhos disponíveis para chegar neste objetivo. Por que eu falo isso? São 185 tipos de vistos não imigrantes, tá? A gente está falando aí de uma suspensão que envolveu 4 tipos de vistos, H, J, L e H1B, H2B, J1 e L1A e B. São os então 4. 5 L1A e L1B. Sobra ainda 180 tipos de vistos. A gente está falando que o pleito, preparação, juntagem de documento não foi suspensa, mesmo para esses 5 apenas que entraram na suspensão. É somente após a aprovação a emissão deles. E essa emissão vai acontecer provavelmente só no final do ano, porque tem um processo de preparar documento, etc. E acima de tudo, existe uma categoria que está sendo ainda muito utilizada, que são os que a gente chama EBs. EB1, EB2. EB1 é habilidade extraordinária, EB2 é habilidade excepcional, o EB2 com interesse nacional, o EB3 é o recrutamento, EB4 categoria especial, EB5 é investimento, $900 mil no centro regional. Mas vamos focar no EB1 e no EB2. Da mesma forma que o visto não imigrante O1, por exemplo, que também, né, tem a ver com a habilidade do sujeito. Isso aí a gente está tocando num ponto que até agora não entrou em nenhum decreto, em nenhuma suspensão, porque tem a ver com o interesse nacional, tá? Tem a ver com habilidades extraordinárias que estão sendo trazidas ou que estão sendo aprovadas para estarem nos Estados Unidos. Isso acontece desde... os Estados Unidos ele é especialista nisso. O país começou com pessoas que queriam fazer daqui uma terra, né, sair do mundo velho, vir para o mundo novo e fazer daqui uma terra melhor. Então, mais recentemente, Segunda Guerra Mundial, o programa de trazer estes cérebros, esse que é chamado êxodo de cérebros da Europa dizimada, por exemplo, após a Segunda Guerra para os Estados Unidos, tem o mesmo fundamento de hoje. Você tem um currículo bom, você tem habilidades especiais, habilidades extraordinárias comprovadas, isso cai dentro de uma categoria, de um guarda-chuva, que, primeiro, não entra nessas proibições, ou pelo menos até agora não entrou. Segundo, ainda está disponível. Terceiro, o final disso, que é obter um green card, já é a residência permanente direto, que está nessa proibição, vai até dezembro. Daqui até dezembro é o prazo de preparação, o prazo de protocolo, e mesmo que a gente ande com o processo ultra rápido, Premium Processing, resposta de RFI, que é o pedido de documentação adicional rápido, isso provavelmente vai, no mínimo, até o final do ano, o processo em si. Ou seja, a emissão do Green Card, terminando a suspensão em dezembro, você vai poder receber o seu Green Card da mesma forma. E aí, Mark, destrinche um pouco, por favor, aí, como é que é essa coisa do EB1, do EB2, NW, essa nomenclatura aí? Vou falar um pouco primeiro aqui do EB1, que é o visto para habilidade extraordinária, que geralmente existem 10 critérios. Dentro desses 10 critérios, se a pessoa comprovar que ela tem no mínimo 3 critérios e na totalidade demonstrar que ela é uma pessoa de habilidade extraordinária, ela pode pleitear esse visto sem fazer nenhum investimento nos Estados Unidos, sem precisar de uma oferta de trabalho de um empregador americano,
por si só, pela experiência, pela educação que ela adquiriu ao longo da vida dela, ela pode pleitear o visto, bater na porta da imigração diretamente e falar, olha, dá uma olhada no meu processo, eu acho que eu sou uma pessoa interessante para o país e existe para o EB1, por exemplo, um atalho, não diria um atalho, mas uma linha, um express lane, uma linha mais rápida que você pode pagar aí um processamento prêmio de $1.440 e ter seu caso avaliado pelo julgador em até 15 dias. Então, se você for uma pessoa com um currículo primoroso aí, você vai poder ter seu caso aprovado em até 15 dias. Então, o EB1 ele é interessante por isso, ele é para pessoas no mundo dos negócios, na arte, no atletismo. Então, como você estava dizendo antes, Alexandre, que o advogado ele busca outros meios, busca soluções, eu às vezes estou conversando com uma pessoa que o marido veio, deixou a esposa de lado e o marido veio até o advogado, olha doutor, olha aqui meu currículo, e eu falo, olha, eu não vejo como te encaixar em nenhum desses aqui. Não é todo mundo que Exatamente, qualifica. Exato, né? Eu não vi como te encaixar nisso aqui. Aí eu te viro, e sua esposa faz o quê? Você é casado? Sua esposa faz o quê? Ela não faz nada, ela é só campeã nacional de karatê. Peraí, traz ela aí, vamos conversar com ela. Claro. Ela já poderia ser uma pessoa com habilidade extraordinária no atletismo, ter ganhado medalhas, então muda o foco da pessoa e do tipo de processo, muitas vezes. E esse é o EB1, um caminho muito bom, principalmente pessoas que gostam aí aparecem na mídia, tem publicações sobre a pessoa, o trabalho dela, recebe alguma premiação, algum reconhecimento na área de excelência da pessoa, julga o trabalho de outros profissionais, seja em bancas de monografia, às vezes revisam artigos científicos para publicações, enfim, é convidado para julgar o trabalho de outros profissionais, é membro de associações profissionais, desenvolveu algum trabalho que foi considerado original, teve algum impacto ali para a indústria, essa pessoa gosta de escrever, o trabalho que ela escreve é publicado. Qualquer trabalho publicado. Né? Qualquer trabalho publicado, de autoria dela, seja num jornal, numa mídia reconhecida, seja numa publicação científica profissional. Essa pessoa também, se ela tiver o trabalho dela exposto, seja em exibições artísticas, seja em peças de teatro, seja em palestras, conferências, simpósios, ela apresentando o trabalho dela, um outro profissional falando sobre o trabalho dela, se essa pessoa ela teve uma performance de liderança, uma performance crítica para uma instituição de renome, é um outro critério. Se o salário, a remuneração que essa pessoa recebe é compatível com a área de habilidade extraordinária dessa pessoa, se essa pessoa obteve algum sucesso comercial no meio dela. Tudo isso são critérios do EB1, que se a pessoa tiver no mínimo 3 desses critérios que eu falei, ela poderia ser considerada um estrangeiro de habilidade extraordinária. E muitas vezes eu acho que, principalmente o brasileiro, ele é um pouco modesto. Em relação aos feitos. Em relação aos feitos, ele acha que vai ser arrogante ao falar dele mesmo. Então, é bom sempre uma conversa... Porque não foi bom o suficiente em relação ao mundo, né? Não, mas o que eu fiz, exato. Tem um europeu, um americano... Não tem, olha aqui. Então, às vezes eu recebo currículos assim e a pessoa não acredita que ela seja capaz de ser aprovada num visto desse porte, que é o visto de primeiro escalão da imigração, é o EB de Employment Based, ou seja, baseado em emprego, e é primeira preferência. Então, eles costumam chamar isso do visto Einstein, né? Porque é o visto... mas não, muitas pessoas que não teve essa exposição toda têm bastante evidência para classificar para um EB1. Não precisa ser um Einstein, mas desde que demonstre que foi melhor
do que a maioria. Exato, está ali na sua categoria, né? Top 5%, no top 10% da indústria dela. Então, acho que... aí tem muita gente que é muito boa profissionalmente, mas não conseguiu juntar evidências suficientes. É, né? A materialidade. E, por exemplo, uma pessoa fez grandes coisas, mas nunca apareceu na mídia, nunca foi aquela pessoa de escrever, ter um artigo publicado, mas tem uma carreira brilhante, vários anos trabalhando para empresas multinacionais, tendo posições chaves dentro dessas empresas. Então, às vezes, ela não classifica por um EB1 de habilidade extraordinária, simplesmente por não ter evidência para comprovar esses 10 critérios que eu falei, mas ela... 3 dos 10, 3 dos 10, exato. Mas ela seria, muitas vezes, um grande, forte candidato ao EB2, o de segunda preferência. O EB2 ele é bifurcado entre um segmento em que a pessoa precisa ter uma oferta de trabalho de uma empresa americana e um outro em que a pessoa pode pular essa etapa, esse requerimento de ter uma oferta de trabalho, esse requerimento de ter que passar pelo crivo do Departamento de Trabalho, através do processo chamado de certificação laboral, e diretamente, similar ao EB1, e diretamente bater na porta da imigração, sem ter uma oferta de trabalho, sem ter uma certificação laboral. Sem ter o que a gente chama do sponsor, né? Que é o patrocinador, empresa sponsor, americana. Ela pode ir direto, sem intermediário, e falar para a imigração, olha, eu acho que é interessante para os Estados Unidos ter um profissional como eu. É de interesse nacional ter um profissional como eu. Para provar isso, ela teria que ter a parte objetiva do National Interest Waiver, é demonstrar que ela tem um grau avançado, é o Advanced Degree. O grau avançado seria um mestrado, um PhD ou um bacharelado, com no mínimo 5 anos de experiência progressiva na sua área pós-bacharelado. Então, se a pessoa tem isso, ela já cumpriria o critério objetivo do EB2 NIW, National Interest Waiver. Caso a pessoa ela não tenha um grau avançado, às vezes ela não, por exemplo, academicamente falando, academicamente, né? Às vezes a pessoa ela é um empresário, né? Sempre nunca se preocupou em estudar, mas não quer dizer que ela nunca se informou, claro, né? Claro. Fez cursos ali, mas nunca fez aquele... Às vezes formou em outra coisa, né? O pai queria que estudasse... mas às vezes não fez nenhum tipo de graduação, não recebeu diplomas, né? Mas se tornou um mega empresário, ou se tornou um empresário bem considerável. Aí a gente pode usar o que é chamado habilidade excepcional, onde tem critérios, são 7 critérios, a pessoa teria que demonstrar 3. Um dos critérios é ter certificados, às vezes não chegou ao diploma, não chegou a um grau específico, mas fez vários cursos profissionalizantes, certificados na área, ia muito em palestra, recebe esses certificados. Esse é o primeiro critério. O outro é ter no mínimo 10 anos de experiência na área. Então, no caso de um empresário, por exemplo, ter 10 anos ali de experiência como um empreendedor. O outro seria ter licença, se aquilo que você faz requer uma licença, né? Então, por exemplo, um advogado precisa de licença para ser advogado. E você ter reconhecimento de outros profissionais pelos seus feitos no meio, ter um salário compatível com sua área de habilidade excepcional. Tudo isso você pode, se você não tiver o grau avançado, você pode tentar ir pela habilidade excepcional. Isso tudo para a primeira fase do National Interest Waiver, que é a parte objetiva. Passando essa parte objetiva, agora a gente passa para uma análise mais subjetiva, que seria a do interesse nacional propriamente dito, né? Que você demonstrar para o país, para o julgador, que a sua vinda para os Estados Unidos, o que você pretende fazer no país é de interesse da nação. A partir de, se eu não me engano, dezembro de 2016, uma jurisprudência nova começou a controlar
esse tipo de caso. O Danazar? O Matter of Danassar, ou seria o caso de Danassar, que foi uma pessoa mesmo, um profissional, que, para ser julgado pela imigração, teve o caso negado primeiramente pelo diretor do Service Center, centro que julga esse tipo de pedido, e o caso foi apelado até o Administrative Appeals Office, que é o AAO, que é o órgão de apelação de casos administrativos, que julgou o caso e ampliou o leque para profissões do interesse do National Interest Waiver, onde ficou mais flexível, porém deu subjetividade ao julgador determinar o que seria de interesse nacional. Então, várias profissões, abriu o leque para várias profissões. Hoje, vários profissionais conseguem o Green Card através do EB2. Porém, você tem que demonstrar o que você vai fazer aqui, seus planos, seus projetos, é de interesse do país, né? Você então, tem um mérito, como é que é? Aí você teria que demonstrar que a sua área de atuação, o que você vai fazer aqui no país, tem um mérito substancial e que o que você vai fazer diretamente vai ter um impacto maior, mais amplo, e não somente, eu vou vir, vou poder beneficiar apenas aquele empregador ali. Não... Como é que é? Vai dar lucro para a empresa e dinheiro no meu bolso. Isso não é um impacto econômico substancial. Exato. Né? Então, assim, você desenvolveu uma metodologia diferente no que você faz e você conseguiu demonstrar que aquela metodologia que você inventou no Brasil, ou que você criou no Brasil, começou, de repente, a ser utilizada por outros profissionais. Você já está mostrando um impacto disso, a amplitude disso. E você demonstrou que aquilo que você desenvolveu é original, não existia, ou tinha um parecido, mas você mudou uma vírgula ali, tornou-se aquilo original. Então, se você conseguir demonstrar isso, você é um grande candidato para um visto de interesse nacional. Empreendedores têm uma parte da decisão do Danassar que trata muito bem dos empresários, que empresário... porque para o National Interest Waiver você tem que demonstrar que, além de você demonstrar que você é de interesse nacional, você está aqui, você tem que demonstrar por que não é necessário o processo de certificação laboral, por que não é necessário... Seria um recrutamento? Um recrutamento, porque você não está impactando o mercado de trabalho americano. O empresário, é impraticável ele passar por um processo de certificação laboral, de recrutamento, porque ele não está procurando emprego. Ele está vindo para ser empresário, para gerar emprego, para gerar renda. Então, a própria decisão fala da impraticabilidade de um empresário, um empreendedor, buscar uma oferta de trabalho, porque ele não está aqui para isso. E lembrando que, abrindo um parênteses, esse processo de recrutamento é de um processo que chama Labor Certification, ou PERM, como era chamado. E a gente, em 2001, quando teve aquela 245i, nós estamos falando de 19 anos atrás, eu lembro que eu trabalhava para um escritório de advocacia e a gente, assim, arrebentou de fazer processo de Labor Certification, né, de PERM. Os processos, às vezes, duravam 3, 4 anos. Você tem que ter um empregador que está pedindo para você, tem que passar por uma entrevista do Departamento de Trabalho, você tem que... colocar em anúncio em jornal, vai aparecer outros candidatos. Imagina um empresário que está acostumado a empreender no Brasil, e é bom no que faz, porque ele teve sucesso e teve destaque, você colocar esse cara na fila de entrevista, o que a gente fala, defeats the purpose, né? Vai contra o propósito do empresário, do empreendedor. Então, isso funciona muito bem principalmente para mão de obra não especializada. Eu lembro que a gente às vezes ia... Você falou que você foi já em... Eu fui em serralheria, igreja... Eu já fui Lava Jato. Lava Jato, ou seja, para a gente sign up, né, os clientes que tinham que entrar nesse processo de seleção, porque a serralheria, porque o Lava Jato precisavam fazer todo esse recrutamento para mostrar para o Departamento de Trabalho que não tinha nenhum americano que pudesse fazer, que estava disposto a fazer aquele tipo de trabalho, que eram trabalhos subemprego, que eram trabalhos mais
menos qualificados. Ok, mas você pega um empresário de destaque, você pega um executivo, a imigração ela deu essa atualizada, né, final de 2016, justamente para encaixar e evitar essa situação que era meio indigesta. Você fala para um empresário, fala, olha, tudo que você fez não vale nada. Ou você investe grandes quantidades de valores absurdos aqui para, de repente, quando a sua empresa estiver grande, você fazer um processo, ou então você vai ter que entrar para um processo de recrutamento. Então, esse waiver, né, que todo mundo fala, o que é o NW, National Interest Waiver, veio no final de 2016. Vale sempre lembrar que, como tudo na vida, quando se abre a torneira, vem o pessoal e quer já logo arrebentar o cano inteiro. Muita gente pleiteou, ou vários processos foram pleiteados para as pessoas que não qualificavam. E não qualifica, às vezes, por falta de materialidade, falta de documentação. E esse é um tipo de critério que a gente se mantém bem firme, ou seja, tem que qualificar para que a gente protocole. Colocar, simplesmente receber o dinheiro do cliente para tentar, sem preocupação com a aprovação, isso a gente não faz. Nesse ponto, é uma filosofia da firma, enfim, o nome que está lá em cima, a gente espera que fique por muitos anos. O Mark também tem a sua ética, ele como sócio responsável da área de imigração, ele não deixa passar, o pente é fino mesmo, ele brinca, né, aquela história de que na imigração ele tinha fama de ser o cara que mais negava caso lá, apesar de que eu falava, pô, mas negar é fácil, é só você negar. Ele falava, não, aprovar é fácil, porque você não precisa explicar. Então, o oficial da imigração, quando recebe um caso, se ele chegou lá com dor de barriga ou chegou de ressaca, ele aprova, não precisa explicar nada. Quando você nega, você tem que explicar por que você negou. E ao trabalhar, quando eu trabalhava no governo federal, na imigração, o Dr. Mark fazia exatamente isso, né, Mark? Você falou que você as pessoas, quer dizer, a gente acha que o fácil é negar, que a tendência da imigração é negar. Não, para eles o fácil é aprovar. Para negar, tem que substanciar. Então, já sabendo disso, a gente só manda o caso que for ter uma chance de aprovação de pelo menos 90%. Quer dizer que também a gente só pega o caso perfeito? Não, mas é exatamente isso. Numa entrevista, eu lembro um caso que a gente teve de um especialista em panificação, padeiro, mas o cara é super, vamos dizer assim, especializado, um artista da panificação, vamos chamar assim. Ele chegou a fazer hóstia para o Papa. Então, um cara desse, dentro da profissão dele, é uma habilidade que quantos, né, profissionais têm essa oportunidade, ou esse privilégio, ou essa honra de ser chamado para, de repente, produzir ali a hóstia do Vaticano. Então, na entrevista inicial que é feita essa sintonia fina. Então, está entre podemos trabalhar no caso que a gente acredita que vai ser aprovado, sem descartar potenciais que podem trabalhar para melhorar, inclusive, o caso, juntar mais documentação, mas também sem ficar com a viseira e falar, não, só pegamos o caso perfeito. E, sobretudo, nunca aceitar um caso que a gente sabe que não vai ser negado só porque o cara está ali com dinheiro para pagar. Porque isso não tem dinheiro no mundo que pague você ter que, no final, dar uma notícia do tipo, seu caso foi negado. Isso é a pior coisa para o advogado. Acredite ou não, a gente escuta sempre, mas vocês estão recebendo, não tem responsabilidade, fecha o pacote, manda, se aprovar bem, se não aprovar, já está pago mesmo e você foi pago para fazer o processo. Não, a gente busca a aprovação. Porque é com a aprovação que dá vamos dizer assim, que a recompensa, vamos dizer, de verdade vem. A recompensa financeira é parte do todo, que é o respeito e a satisfação de entregar para o cliente uma aprovação. Né, Mark? Falando um pouco dessa parte daquela triagem, né, que vocês fazem ali na... Eu acho, isso vem um pouco da minha mineirês, sempre desconfiado. Então, para me poder convencer de alguma coisa quando eu estava no governo, tinha que ser bem fundamentado,
um processo, eu gostava de pegar processos organizados, que em uma página a pessoa explicava o que eu viria nas 40 demais, ou seja, se eu quisesse olhar todos os 40 folhas que tivessem ali, eu poderia, mas a pessoa já fez um resumo para mim, o advogado já fez um resumo do que eu encontraria ali, então já dá uma lida, ok, já era suficiente e me satisfazia. Então, às vezes chegava aquele processo todo bagunçado, sujo, você deixava até ele de lado, ó, esse aqui eu vou trabalhar com ele mais para frente. Então, seu lugar na fila ficava até passado para trás, porque se o advogado, a pessoa que aquele cliente contratou, não fez um bom trabalho. Então, você tem que sempre facilitar para a vida do julgador. É o que você disse, o cara está ali, um armário cheio de processos para julgar, ele já tem um supervisor falando na cabeça dele que ele está demorando e o governo não contrata mais funcionários para dar suporte para ele. Então ele chega ali muitas vezes de mau humor, então você tem que trabalhar num caso ainda mal feito, que não está bonitinho, organizado, com folhas coloridas, com os, como se diz, o index ali, os tabs, né? Para facilitar para ele. Então, acho que o papel do advogado é representar bem o cliente, explorar todo o lado do cliente. Eu sempre falo, o cliente, ele tem que, quando ele conversa comigo, eu falo, imagina que você está numa consulta, numa entrevista de emprego, por um emprego que você quer muito. Você tem que se vender para mim. Né? Então me conta tudo que você, quais são os seus feitos. Ou para um fornecedor, ou para um cliente que você quer vender muito para ele, no caso do empresário, né? Ou para uma banca das Olimpíadas que você quer muito entrar para competir, né? Exato. Então, eu acho que passa por isso e passa também pela habilidade do advogado, às vezes, numa análise, você pegar aquele profissional, um médico, por exemplo, e comparar com o universo todo dos médicos da medicina, aquele médico, às vezes, ele não vai se destacar tanto. Porém, se você começar a funilar, ele é o melhor na área da ortopedia. E dentro da ortopedia, para coluna. Então, você, afunilando, você consegue destacar a pessoa melhor. Aí a gente pode citar pilotos, né? Os pilotos são um caso bem interessante, profissionais da área de medicina, você tem nichos, engenheiros, né? A gente tem vários grupos e nichos lá que vêm, a gente chama assim, vem até em bando, porque todos eles têm mais ou menos o mesmo background, com nuances ali no seu currículo, e que todos eles são, de certa forma, de algum interesse nacional para os Estados Unidos. A gente, lógico, 1 hora é pouco para cobrir tanto material. A gente tentou vir aqui com uma palavra de tranquilidade, né, de otimismo, onde os Estados Unidos depende, gosta e sempre trouxe o imigrante para cá, para o solo americano, para trabalhar. A gente sabe que os Estados Unidos está passando por um problema global, e, obviamente, está tentando proteger a economia, proteger a parte sanitária, de saúde, mas que isso é temporário. A gente tem certeza e comprovou aqui que os processos eles podem ser iniciados, podem ser preparados, inclusive protocolados, né? Que ainda temos muitas opções aí disponíveis, como os de habilidades e os outros 181 tipos de vistos não imigrantes, e que esses obstáculos, essas mudanças, apesar de infelizmente sair de forma sensacionalista às vezes nas notícias, elas são obstáculos que para nós, advogados, a gente está acostumado a ter esses obstáculos e achar a solução para eles todos os dias, é o que a gente faz. Então, a única constante que a gente tem na vida é a mudança. A gente está à disposição, temos uma equipe para processar aí esses pedidos e atender, e a primeira consulta a gente continua não cobrando, para então passar
pelo filtro e a gente vê se tiver uma solução, seja, a gente está falando de imigração hoje, mas vem muita pergunta do imobiliário, tributário, empresarial, que são outras áreas fortes do escritório, a gente está ali para atender e se tiver algum serviço, alguma solução para a gente poder prestar ou oferecer, aí sim a gente vai chegar nesse consenso com os clientes, né? Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Não, você falou tudo. Espero a gente poder ter respondido várias dúvidas e é isso aí. Estamos, quem quiser falar com algum de nós para ver se tem potencial para algum pedido, estamos à disposição. Sim, tem os números, tem o website, né, www.piquelawfirm.com ou www.advogadomiami.com e temos um número para ligações e marcação de consultas, que é o +1, né, para os Estados Unidos, 786-558-8054, que tem lá, inclusive no website, até o número para consultas, agendamento de consulta via WhatsApp, Instagram, mídia social, enfim, Facebook, a gente tem todos os canais, justamente para filtrar e chegar na conversa com os advogados, com sócios, com os principais cabeças de cada área, para tentar oferecer e chegar numa solução. Acho que a gente vai continuar gravando esses vídeos para ir esclarecendo, como a gente já fez no passado, vem fazendo, a gente vai continuar fazendo à medida que surgirem novas medidas ou alguma mudança aí no sistema. Obrigado. Obrigado. Certo? Beleza?